Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula da Ion School Online. Essa é a nossa quinta aula e hoje nós vamos falar a respeito do livro de 2 Samuel. Na nossa última aula nós falamos a respeito da primeira parte deste livro de Samuel, passando desde o nascimento do profeta Samuel até a unção do rei Saul, algumas de suas vitórias, as decepções do seu reino, a maneira em que ele ignora o Senhor e a sua aliança, até passarmos pela ascensão de Davi, a maneira em que o Senhor escolheu ele entre os filhos de Jessé, porque o Senhor não olha como os homens. O homem olha o exterior, mas o Senhor enxerga o coração. Nós vimos como Davi matou Golias, o gigante, e como a sua fama se espalhou por todo Israel, causando um grande ciúmes no rei Saul, onde até mesmo as mulheres da nação começaram a cantar a respeito das vitórias e conquistas de Davi. Se lembra? Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares, e Davi foi conhecido por toda aquela região como um guerreiro valente e um homem que temia o Senhor também. Falamos a respeito de sua amizade com Jonatas e como Jonatas ajudou Davi a fugir de seu pai. Vimos toda essa perseguição de Saul pela cabeça de Davi e como 2 vezes o Senhor entregou Saul nas mãos de Davi, mas por Davi compreender que foi o Senhor quem colocou Saul no seu lugar, Davi não ousou de maneira alguma tocar no ungido do Senhor. Mas para a parte do final do livro nós vimos como Saul foi consultar aquela médium e trouxe o espírito do dito Samuel, que profetizou a respeito da morte de tanto Saul quanto seus filhos. E depois nós vimos como ele morreu pelas mãos dos filisteus. E foi aí que o livro finalizou, com a morte do rei Saul se lançando sobre sua própria espada, depois que os seus 3 filhos já haviam morrido nessa guerra contra os filisteus. E é nesse ponto que nós vamos começar a segunda parte do livro de Samuel, ou que nós chamamos de segundo livro de Samuel. O nome deste livro, 2 Samuel, na Tanakh vai se chamar também Sefer Shmuel, o livro de Samuel. E este livro carrega esse nome pela tradição que atribui a autoria deste livro ao profeta Samuel. Mas quando nós falamos a respeito da autoria deste livro, é necessário também afirmarmos que o autor deste livro não foi identificado, é anônimo, porque nós não temos o autor se identificando no livro. Especialmente em se tratando do segundo livro de Samuel, nós não podemos simplesmente dizer que foi o profeta Samuel, já que ele morreu lá no primeiro livro de Samuel. Os melhores candidatos à autoria deste livro seriam o profeta Natan ou Gade, mas como esse segundo livro é um pacote com o primeiro livro, tradicionalmente a autoria seria atribuída a Samuel. A data, local, destinatário desse livro, um pouquinho diferente do que nós vimos no primeiro livro de Samuel, que se tratou de um período de mais ou menos 100 anos, o segundo livro de Samuel trata de um período de 40 anos. Então o primeiro livro de Samuel se tratou das histórias dentro do período de 1100 a 1000 a.C., e agora o segundo livro de Samuel vai de 1000 a 960 a.C. e narra as histórias do começo da monarquia dentro da nação de Israel, no território de Canaã, que agora já é chamado de Israel. O tema central do segundo livro de Samuel seria o reinado do rei Davi. No primeiro livro, o tema se dividiu entre a vida de Samuel, a vida de Saul e a vida de Davi, mas já no segundo livro nós iremos tratar da narrativa especial da vida do rei Davi, desde o momento em que ele se tornou rei até a sua velhice. Ainda não vamos ver a sua morte nesse livro, mas nós vamos ver o relato de suas últimas palavras como rei de Israel. Um resumo simples poderia ser feito a respeito do segundo livro de Samuel, dividindo o livro em 3. Do capítulo 1 ao capítulo 10, os triunfos do rei Davi, do capítulo 11 ao capítulo 20, os problemas do rei Davi, e do capítulo 21 ao capítulo 24, alguns detalhes a mais a respeito do reinado de Davi. Como versículo-chave do segundo livro de Samuel, eu vou colocar 2 versículos porque eles se completam e nos dão uma ideia ampla a respeito de como o reinado de Davi aconteceu. Segundo Samuel 5, versículo 10, que vai nos dizer que Davi se fortalecia cada vez mais porque o Senhor, o Deus dos exércitos, estava com ele. E segundo Samuel 8,15, nos diz que Davi reinou sobre todo Israel e ele administrava a justiça
justiça e a equidade a todo o povo. Essa é a imagem que até hoje Israel tem a respeito do reinado do rei Davi. Um homem que se tornou rei pelas mãos do Senhor e que se esforçava para caminhar em justiça diante de Deus e dos homens, fazendo o que era certo, tanto em sua vida pessoal como na administração da nação. O esboço do segundo livro de Samuel é bem simples, dividido apenas em 4 partes. A primeira parte do esboço vai de 2 Samuel, capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 4, versículo 12. E é onde nós vamos ver a história de Davi como rei de Judá. Quando você ouve a respeito do reinado de Davi, automaticamente você já imagina que no momento em que ele foi coroado, Davi se tornou rei sobre todo Israel e reinou em paz por todos os seus anos. Mas não foi exatamente assim que a história aconteceu. O livro começa nos contando a respeito das consequências da morte do rei Saul. Enquanto Davi estava lá em Ziklag, um jovem vem para Davi, todo sujo de terra, acabou de vir da guerra. Além de tudo, esse jovem era amalequita. E ele veio para Davi contando vantagem, achando que ele iria ser honrado por Davi. Davi, sabe o que aconteceu? O rei Saul morreu. Não só ele, mas também Jonatas e os seus outros 2 filhos. Davi, como assim? O que aconteceu? Aí ele fala, poxa, eu cheguei lá no meio da guerra e Saul estava apoiado na sua lança. Ele me perguntou, de onde você é? Eu disse, eu sou amalequita, tô com você. Aí o rei Saul me disse, vem cá e me mata. E eu, como um homem valente, matei ele. Mas isso só porque eu sabia que ele não sobreviveria, que ele estava muito ferido. E trouxe aqui para você, meu rei Davi, a coroa e o bracelete do rei Saul. Eles pertencem a você agora. Davi, naquele momento, rasga suas vestes e fala, como assim? Você é louco? Você acha que você seria recompensado por me trazer uma notícia dessa? Como você não temeu estender sua mão contra o ungido do Senhor? Aí ele vira pro lado e fala, alguém mata esse rapaz aqui. E alguém foi lá e matou. Depois disso, houve um alvoroço, uma guerra civil, que se seguiu logo depois da morte de Saul por causa de um desejo por poder. Mas Davi não participou dessa guerra, porque ao invés de lutar pelo poder, ele foi chorar por Jonatas e pelo rei Saul, porque ele os amava. No capítulo 2 nós vamos ver o rei Davi sendo ungido rei, proclamado rei de Judá. Uma porque ele pertencia à tribo de Judá, outra porque a tribo de Judá era a maior tribo de Israel, e por último porque Judá era a sua maior esfera de influência. E enquanto ele estava reinando sobre a tribo de Judá, Isbosete, um filho de Saul, estava reinando sobre Israel, as demais tribos de Israel. E quem o coroou rei foi Abner, o chefe do exército de Saul. Só que aconteceu uma grande treta entre Abner e Isbosete, porque Isbosete veio questionar Abner se ele havia se deitado com uma das concubinas do rei Saul. Abner ficou chateadíssimo com aquilo, ficou irado e virou as costas para trair Isbosete. Isso depois de uns 2 anos de reinado. Foi até Hebron e procurou o rei Davi para fazer um bem bolado, para fazer um tipo de aliança com o rei Davi. Ele diz pro rei Davi, cara, eu vou colocar todas as tribos de Israel debaixo do teu reinado. Ele deu um grande banquete, convidou o rei Davi. Nisso Joabe, o capitão do exército de Davi, estava voltando de uma batalha e ouviu falar que Abner tinha acabado de se encontrar com o rei Davi. Vai guardando esses nomes: Isbosete, filho do rei Saul; Abner, o líder do exército do rei Saul. Mas nós temos também Joabe, que é o líder do exército de Davi e permanece como chefe do exército por muito tempo debaixo do reinado do rei Davi. E aí, quando Joabe ficou sabendo que Abner estava saindo da cidade depois de se encontrar com Davi, ele chamou Abner no cantinho ali perto da porta da cidade e o feriu na barriga. E Abner morreu ali porque ele tinha matado Azael, o irmão de Joabe. Joabe então vingou o sangue do seu irmão naquele momento. Só que quando a notícia chegou a Davi, Davi lamentou a morte de Abner. Falou, ó, minhas mãos estão limpas do sangue de Abner, eu não tenho nada a ver com isso. Que a culpa esteja sobre Joabe. Depois de Abner morrer, parecia que o cerco estava fechando para o lado de Isbosete. E ele tinha 2 guardas, 2 bodyguards, seguranças dele, chamados Recabe e Baaná. Um dia esses 2 caras entraram na casa de Isbosete, enquanto Isbosete estava deitado na sua cama durante o dia. Mataram Isbosete, cortaram sua cabeça e levaram para o rei Davi. Vamos lá contar vantagem, vamos receber algum tipo de recompensa. O que fica muito claro e se torna repetitivo em todo o livro de Samuel é que Davi de maneira alguma se alegra quando um dos seus amigos ou quando algum conhecido ou quando um servo do Senhor morre. Ele não celebra de maneira alguma, pelo contrário, ele lamenta. E aí vem
eles com a cabeça de Esbocete na mão. Davi vira para eles e fala assim: se o rapaz que me deu a notícia de Saul e Jonatas que morreram numa batalha morreu pelas minhas mãos porque ele achava que ele estava me dando boa notícia, o que dizer de dois homens como vocês que entraram à luz do dia na casa de um homem justo e o mataram enquanto estava na sua cama? Alguém, por favor, mata esses caras. E os dois morreram ali mesmo. E aí nós passamos para a segunda parte do esboço, do capítulo 5, versículo 1, até o capítulo 9, versículo 3, onde nós vemos a história de Davi como rei sobre todo Israel. Agora que nós vimos que Esbocete morreu, o último herdeiro direto do trono do rei Saul, agora todas as tribos se unem e vão procurar Davi lá em Hebrom para proclamar Davi o rei de Israel. Se você já se esqueceu, Hebrom é aquela cidade pertencente à tribo de Judá, mas uma terra dada a Caleb, aquele guerreiro que lutou com Josué, a terra que antes pertencia a gigantes e que ele mesmo deu o nome de Hebrom. E é nesse mesmo lugar, centenas de anos depois, que Davi é coroado rei sobre todo Israel. No capítulo 5, no versículo 4 e 5, nós vamos ver que Davi começou a reinar quando tinha por volta de 30 anos e reinou por 40 anos. Lá em Hebrom, sobre a tribo de Judá, ele reinou por 7 anos e meio, mas em Jerusalém ele reinou 33 anos sobre todas as tribos de Israel. Depois de ter sido proclamado rei sobre todo Israel, nós vamos ver 4 narrativas cruciais. A primeira conquista de Jerusalém, no capítulo 5, do 5 ao 9, depois a subjugação dos filisteus, se tornando agora os servos de Israel. Parece que o jogo virou, não é mesmo? Em terceiro lugar, nós vamos ver a mudança da Arca do Senhor lá para a cidade de Jerusalém, no capítulo 6. E por último, e acima de tudo, a aliança de Deus com Davi, de que sua dinastia e seu reino nunca teriam fim. E aí nós vamos ver também Davi respondendo a isso com adoração, até o final do capítulo 7. Mas antes de passar, vamos gastar um pouquinho de tempo aqui, especialmente no capítulo 6 e 7, com duas histórias muito conhecidas e que merecem a nossa atenção. A primeira, no capítulo 6, nós vamos ver que Davi tomou 30 mil homens e foram lá para Baalá, lá para a casa de Abinadab, onde a arca ficou por uns 20 anos. É possível que Davi nunca tenha nem visto a arca do Senhor antes desse momento. Mas Davi, como homem temente ao Senhor, ele entende: se eu quero reinar sobre Israel e se eu vou reinar em nome do Senhor, então é necessário eu trazer de volta a presença do Senhor para essa nação, para o lugar onde eu estabeleci o meu trono, para que eu mesmo me submeta ao trono de Deus. Davi compreendia que para que ele fosse honrado pela nação, ele precisava também honrar ao Senhor. Quando nós vimos na história que eles colocaram a arca lá na casa de Abinadab, nós vimos que Aiô, filho de Abinadab, estava responsável pela arca. Nesse momento nós vimos que Davi resolveu trazer a arca não como a lei do Senhor ordena, nem como é especificado na aliança do Senhor. Como eles vão trazer? Eles resolvem usar um carro de boi novo. Excelente! Eles pensavam que eles estavam fazendo um serviço, um favor à arca do Senhor. Um carro de boi 0 km, um cheirinho de couro novo. E é assim que nós prestamos atenção nos detalhes. Davi desejava a presença do Senhor, mas como um rei de Israel, ele não havia feito o seu papel como rei. Como a lei do Senhor havia declarado, era necessário que ele, como rei, fizesse uma cópia da lei e tivesse sempre com ele e lesse todos os dias da sua vida, se lembram? Mas como ele mesmo não havia feito isso ainda, ele não seguiu as leis para carregar a arca do Senhor. A história vai nos contar que Uzá, um dos filhos de Abinadab, estava do lado da carroça, enquanto Aiô, responsável pela arca, estava diante da carroça. Mas chegando lá perto da eira de Nacon, o que acontece? Os bois dão uma tropicada. Como a boa intenção nem sempre é sinônimo de correto, Uzá, achando que porque ele passou 20 anos perto da arca, ele poderia lidar com a arca como sendo um objeto comum. E o que ele faz? Estende a mão para segurar a arca, para que a arca do Senhor não caia. Olha que atitude boa e bonita. Merecia uma recompensa, Uzá. Mas qual foi a recompensa que Uzá ganhou?
o Senhor se irou contra ele e o matou ali mesmo. Porque, para começar, Uzá não era levita. E mesmo que fosse levita, somente os coatitas poderiam lidar com as coisas do Senhor, os utensílios santos do tabernáculo. E da mesma maneira que o Senhor lhe deu com os filhos de Arão, que ofereceram incenso ao Senhor, fogo estranho, ou com Miriam, trazendo lepra sobre ela, ou com os próprios filhos de Samuel, que o Senhor os matou porque rejeitou o sacerdócio deles. O Senhor declarava que ele manifestaria a sua santidade no meio do seu povo, cumprindo a sua própria lei e se mostrando justo diante do povo. Uzá morreu porque estava fazendo algo que o Senhor não pediu e que o Senhor ordenou que não ocorresse. Naquele momento, Davi ficou irritado com Deus e ao mesmo tempo com muito medo, porque o rapazinho foi só segurar a arca e morreu. Imagina o que pode acontecer se eu trouxesse a arca para cá, para Jerusalém, para a cidade do rei Davi. A arca então foi deixada ali na casa de Obed-Edom e ficou lá por 3 meses. E o Senhor abençoou muito a casa dele. E ele prosperou, porque a presença do Senhor estava em sua casa. Durante esses 3 meses, nós não temos claramente o que Davi fez. Eu, pessoalmente, acredito que ele leu a lei do Senhor para compreender como lidar com as coisas santas, como lidar com a arca do Senhor. E é lá no livro de Crônicas que nós vamos ver melhor os detalhes a respeito dessa busca pela arca. Mas aqui nós vemos que no final desses 3 meses, Davi ouviu que o Senhor estava abençoando Obed-Edom, e naquele mesmo momento Davi se levantou para ir buscar a arca do Senhor, mas dessa vez da maneira correta. O que ele fez? Chamou os levitas, colocou os levitas para lidar com a arca do Senhor, para carregarem usando as varas da arca sobre os ombros dos levitas, como requer a lei. Davi já havia armado a tenda lá para receber a arca lá em Jerusalém, perto do seu palácio, e ele foi buscar a arca. E agora ele vai trazer a arca. Ele pediu para os levitas trazerem um monte de músicos, e eles dançaram, e eles celebraram, e eles sacrificaram ao Senhor no caminho, eles ofertaram ao Senhor. Só que tem um detalhe a respeito dessa história que acaba gerando um mal-entendido. No capítulo 6, versículo 14, vai nos dizer que Davi estava usando um colete de linho, ou uma veste de linho. E vestido dessa maneira, ele dançava na frente do povo. Até quando ele chegou em Jerusalém, a sua esposa Mical, filha do rei Saul, olha para ele com desprezo. E aí ela vai dizer para ele: "Ah, que bonito, hein? Que lindo rei Davi, se despindo todo hoje, dançando na frente dos seus servos e das suas servas, hein? Igualzinho homem comum, parabéns, hein?" Davi olha para ela, faz assim, ó: "Dancei foi diante do Senhor, minha filha. É perante aquele que me escolheu no lugar do teu pai, e é diante dele que eu me alegro e me alegrarei ainda mais. E se você não gostou, ó, sai fora." Muitos vão olhar esse capítulo e vão dizer que Davi dançou de cueca, de cirola na frente da galera, porque ela disse que ele se despiu. Não, não é isso que está acontecendo. O que Mical acha humilhante é de que o rei Davi estava, na verdade, dançando diante da arca do Senhor, vestido como um simples levita, como um simples sacerdote diante do Senhor. Isso é humilhante. Parabéns, Davi. Se humilhando, arrancou suas vestes reais para dançar diante do povo vestido de levita, um pobretão levita. Davi compreendia quem ele era diante do Senhor. E ele não estava nem aí o que as pessoas pensavam a respeito dele. O que importava é que a partir de agora ele poderia reinar sobre todo Israel, sob o reinado e o governo e a autoridade de Deus revelado naquela arca da aliança que ele estava trazendo para Jerusalém. Aí já no capítulo 7, Davi já estava reinando por um bom tempo sobre Israel, e Deus havia dado descanso a ele, descanso à terra, assim como ele fez lá no tempo dos juízes. E aí nesse todo Davi se tornou bem poderoso, muitíssimo rico, construiu para si palácios, e quando ele olha para tudo aquilo que ele construiu, ele fala assim: "Isso não vale de nada. Do que adianta eu estar vivendo em palácio feito de cedro se a arca do Senhor permanece debaixo de uma simples tenda?" Quando ele fala isso para o profeta Natã, Natã fala assim: "Cara,
faz o que está no seu coração. E aí Natan vai dormir. No meio da noite Deus fala com Natan: ô, que é isso? Que oba-oba é esse? Não é assim que funciona, não. Faz o que está no teu coração. Não funciona assim, não. Diga, Davi, você vai construir uma casa para eu habitar? Desde que eu tirei vocês do Egito, alguma vez você ouviu falar que alguém construiu uma casa para mim? Um palácio, um templo para mim? Eu sempre tenho habitado em tabernáculos, aqui e ali. E agora você vai falar que você vai construir uma casa para mim? Relaxa, Davi. Fui eu quem te tirei do cuidado das ovelhas lá do campo. Fui eu quem destruiu os teus inimigos. Fui eu que te tornei tão famoso quanto qualquer poderoso na terra. Aí do versículo 12 ao 14 do capítulo 7 ele vai dizer assim: quando os teus dias se completarem, Davi, e você for descansar com os teus pais, providenciarei um sucessor da tua descendência, alguém que procederá de ti, e eu estabelecerei o reino dele. Ele é quem edificará uma casa para o meu nome, e para sempre eu estabelecerei o seu trono. Quando a gente lê isso rapidinho, a gente acha que Deus estava descendo além em Davi. Oh, quem te disse que eu quero morar em casa? Quem te disse que eu desejo habitar entre os homens? Só que não foi assim que Davi ouviu, não. Davi ouviu muito mais num tom assim: Davi, quem foi que te disse? Como é que você sabe? Porque se você for ver lá no final da história em Apocalipse, esse é exatamente o desejo de Deus: habitar em um templo não construído por mãos humanas, que descerá dos céus, e Deus fará a sua habitação entre os homens. É exatamente o que ele desejava. Davi meio que sondou o coração de Deus a respeito disso. E no versículo 18 ele responde para Deus: Deus, quem sou eu, Senhor? E quem é a minha família para que o Senhor me trate dessa maneira? Para que o Senhor faça tudo isso acontecer? E é nessa aliança que está baseado a filiação do Messias, o rei que viria, cujo trono do seu reino nunca mais teria fim. E aí no capítulo 8, depois dessas duas narrativas incríveis, nós vemos um tipo de resumo desses muitos anos de reinado de Davi, de suas batalhas, dele subjugando os moabitas, os sírios, os edomitas. E aí nós temos essas sequências de frases no versículo 13, 14 e 15 que eu amo, que eu acho muito especial. No versículo 13 vai dizer assim: e foi assim que Davi se tornou famoso. No versículo 14 vai dizer: e o Senhor lhe dava vitória onde quer que Davi fosse. E no versículo 15, parte do nosso versículo chave, vai dizer: Davi reinou sobre todo Israel, e ele administrava a justiça e a equidade a todo o povo. Como ele fazia isso? Pela mão do Senhor. A ênfase está em Deus é quem merece a honra e a glória pelo reinado de Davi. No capítulo 9, Davi pergunta: tem alguém por aí, alguém que sobrou da linhagem de Saul, que eu possa demonstrar misericórdia? Porque afinal de contas Davi tinha recebido muita graça e misericórdia da parte de Deus. Agora ele está querendo: tem alguém que eu possa derramar da minha graça sobre ele? Ah, Davi, tem Mefibosete, aquele cara aleijado dos pés que a serva deixou cair quando foi fugir. Ah, traz ele pra cá. Davi vira para Mefibosete e fala assim: a partir de hoje você vai morar no palácio, você vai comer da minha comida, você faz parte da minha família. Tamo junto, Mefibosete. Mefibosete se dobra: ô Davi, meu rei, como assim? Quem sou eu, um pobre cão, para que o Senhor me cuide e me traga para o seu palácio para eu comer da sua comida? E foi assim que Mefibosete e Mica, filho de Mefibosete, foram morar no palácio com Davi. Mefibosete tinha um servo chamado Ziba, que cuidava dos seus negócios, e Davi colocou tudo aquilo que pertencia ao rei Saul, as suas terras e tudo mais, que vieram a pertencer a Mefibosete, aos cuidados de Ziba. E lendo a história do reinado de Davi até aqui, você pensa: uau, que coisa incrível, olha o caráter de Davi, olha o zelo dele por pureza, por santidade, pela misericórdia demonstrada a Mefibosete, que incrível. E mas agora todas essas histórias se tornam como um grande contraste diante das próximas narrativas que nós vamos ver. A terceira parte do nosso esboço, do capítulo 10, versículo 1, até o capítulo 20, versículo 26, onde nós vemos o pecado de Davi e suas consequências. Aqui nós vamos ver com muitos detalhes o pecado de Davi contra Betseba, contra Urias e contra o próprio Senhor. Quando no tempo em que os reis costumavam a ir para a guerra, Davi ficou em casa. Já começou errado aí. Davi não estava onde deveria estar,
fazendo o que ele deveria fazer. Na época da primavera, no tempo em que os reis saem para a guerra, Davi ficou em Jerusalém, mandou Joabe e ficou em Jerusalém. E aí, como já era primavera, Davi estava no terraço, vou dar uma caminhadinha por aí, uma refrescada. Ele olha no terraço e vê Betseba. Ele chama alguém: ô filhote, vem cá. Quem é aquela ali? Betseba. Davi descobriu quem era Betseba. Davi manda chamar Betseba. Davi se deita com Betseba. Davi manda Betseba embora para casa e fica de boa, tranquilo, como um bom cafajeste, como se nada tivesse acontecido. Até que aquilo que foi feito nas escuras vem à luz. Manda falar para Davi que eu estou grávida. Ixi, e agora? Manda chamar Urias. Ô Urias, tudo bem, meu filho? E aí, como é que tá a guerra? Estamos ganhando, perdendo? Tá frio, tá quente? Como é que é? Urias, quero fazer uma coisa boa para você, rapaz. Você tem lutado demais, você é um jovem legal. Vai pra casa, vai ficar com a sua esposa, relaxa um tempinho. Urias era um heteu, um estrangeiro que pertencia ao povo de Deus. Urias não vai pra casa é nada. Ele fala pra Davi: o exército tá lá lutando, a arca do Senhor tá lá. Quem sou eu pra ir pra casa ter com a minha esposa? Eu não posso fazer uma coisa dessa. Davi falou: tá certo, Urias, vem comer e beber comigo então. Eles ficam ali e tal, e Davi enche ele de vinho pra ver se ele ia pra casa e conseguisse uma desculpa para a gravidez de Betseba. Mas Urias não vai para casa, fica ali. Davi vai e manda um WhatsApp para Joabe: Joabe, põe esse cara na linha de frente, mano. Esse cara é um guerreiro de primeiro, põe ele na linha de frente para ele morrer. E Urias morre na guerra, e assim Davi acredita que ele encobriu o seu pecado. Aí o Senhor envia Natã para falar com Davi: Davi, e aí, mano, deixa eu contar uma história. Numa cidade tinham dois homens, um muito rico, um muito pobre. O rico tinha muitos rebanhos e muitas manadas, mas o pobre só tinha uma cordeirinha. A cordeirinha era tão querida, ela comia com a família, dormia com a família, ela era tão família que ele tinha ela como se fosse uma filha. Um dia chegou um visitante na casa do rico. O rico não quis matar nenhum dos seus animais, não. Pegou a cordeirinha do pobre e matou e ofereceu ao seu visitante. Davi fala: como assim? Assim como vive o Senhor, que esse homem vai morrer, além de restituir 4 vezes aquilo que ele roubou deste homem. Natã: esse homem é tudo, Iacho. Você é um homem rico, abençoado por Deus, que tem tudo, não te falta nada, mas você matou Urias pela espada dos amonitas e foi lá e tomou a sua esposa. Por causa disso, a espada jamais se afastará do meio da sua família, porque me desprezaste e tomaste a esposa de Urias do meio da tua própria família. Eu trarei mal sobre ti. Mas você fez tudo em segredo, já eu farei tudo perante todo Israel e à luz do dia ainda. A diferença entre o rei Davi e o rei Saul é que imediatamente Davi reconhece o seu erro, se humilha diante do Senhor e se arrepende. Natã responde: o Senhor te perdoa, por isso que ele não te matou, mas por causa do seu pecado, o seu bebê, o bebê de Betseba, vai morrer. Quando Davi ouve aquilo, o que ele faz? Vai para diante do Senhor, se humilha, chora, jejua por 7 dias, clamando ao Senhor que cuide do bebê e perdoe o pecado dele. No 7º dia ele descobre que o bebê morreu. O que ele faz? Levanta, passa perfume, se lava e vai comer. O pessoal até assusta: como assim, Davi? O que aconteceu? Você chorou esse tempo todo, não comeu nada. E agora que o bebê morreu, você não está nem aí? Davi ainda fala assim: quando ele estava vivo, eu estava diante do Senhor, tentando fazer com que o bebê vivesse. Agora que ele morreu, não tem nada que eu possa fazer. É meio que o Senhor deu, o Senhor tira, bendito seja o Senhor, né? Depois disso, Davi foi consolar Betseba e teve com ela outro filho, um filho chamado Salomão. E a palavra vai nos dizer que o Senhor amou Salomão. Mas é este pecado de Davi agora que vai desencadear todo o restante da história até o capítulo 20. E aí nós vamos ver um estupro no meio da família de Davi, onde Aminon toma Tamar, inventa uma historinha que ele está doente para ela trazer sopa para ele agarra ela, violenta ela, estupra e manda ela embora. Depois nós vamos ver fratricídio, Absalão, irmão de Tamar, vingando Tamar, matando Aminon. Aí nós vemos traição, Absalão traindo o rei Davi para tomar o seu trono. Ele ficava na porta da cidade, todo mundo que vinha falar com o rei Davi, ele falava: se eu fosse o rei, eu faria isso diferente, blá blá blá. E assim ele foi ganhando o coração
de todo mundo. Aí nós vamos ver a rebelião, Absalão se juntando com as tribos, se autoproclamando rei para poder tomar o trono de Davi. Por causa disso, Davi teve que fugir com todos os seus filhos, sair vazado da cidade e deixou para trás 10 concubinas no palácio para cuidar de tudo. Absalão pega as concubinas, monta uma tenda no terraço e tem relação sexual com todas elas para que todo mundo veja, sem qualquer temor, sem qualquer cuidado com a imagem de seu pai. Depois disso nós vemos uma guerra civil, o exército de Absalão contra o exército de Davi, homens da mesma família, pai e filho, lutando um contra o outro, cumprindo a palavra de Natã. No meio da guerra, Absalão fica com seus cabelos presos na árvore, pendurado, sem conseguir fugir. Alguém vem e conta para Joabe. Joabe fala: como que você não matou o cara? Ele: eu que não vou matar o filho de Davi. Joabe foi lá, matou Absalão. No capítulo 18, 33, Davi chora muito pela morte de Absalão, fica desconsolado. Joabe vem para Davi e manda real para ele: ô Davi, qual é, mano? Hoje você envergonhou o nosso exército. Nosso exército entrou na cidade como alguém que foge, como alguém envergonhado da batalha, sendo que nós ganhamos. Esse exército daria vida por você. Você ama os que te odeiam, Davi, e você odeia os que te amam. Você está aí chorando por aqueles que te perseguem, e o seu exército está lá fora, enquanto você está aqui dentro. Sai daqui, vai se mostrar lá fora para eles. Anima o exército, Davi, anima o povo. Ou eu te garanto que vai acontecer com você e com seu reino pior do que qualquer coisa que você imaginou. Aí, como Absalão morreu, o restante das tribos ficam com ciúmes. Que história é essa? Por que só você vai fazer isso? Nós somos muito mais numerosos que você. E começa aquela briga, aquela rincha entre Judá e o restante das tribos. Aqui você já começa a ver que existe um desconforto entre eles, como se fosse realmente dois povos diferentes. Do capítulo 21, versículo 1 ao capítulo 24, versículo 25, nós vamos ver a última parte do nosso esboço, onde nós vemos as reflexões finais de Davi e o seu reino. Aqui então nós vemos um tipo de resumo do reinado de Davi, uma conclusão, assim como aconteceu com Samuel e com Saul antes mesmo da história concluir. Mas dessa vez nós vamos ver uma organização deliberada, num padrão concêntrico, não cronológico. Nós vamos ver duas narrativas, dois relatos a respeito dos guerreiros poderosos de Davi e dois poemas feitos por Davi. Primeiro nós vamos ver a fome de 3 anos que veio sobre Israel como juízo da parte de Deus contra eles por causa da chacina dos gibeonitas. Aquele povo que havia enganado Josué no deserto para que eles não morressem, se tornaram servos de Israel. Então Saul havia perseguido eles e matado a grande maioria dos gibeonitas, restando apenas alguns poucos. Depois nós vemos a última guerra do rei Davi, que foi uma guerra contra os filisteus, lá no capítulo 21, versículo 15 a 17. Foi a última porque ele tá ficando velho, ele já não aguenta mais lutar, os seus guerreiros estão tendo que livrar ele toda hora porque ele fica cansado no meio da guerra. Tá na hora de parar. E é no meio disso tudo que nós vemos um dos relatos sobre esses homens valentes, esses guerreiros de Israel, esses guerreiros de Davi. No capítulo 22 nós vemos um cântico de gratidão de Davi, que é uma versão do Salmo 18. No capítulo 23, do 1 ao 7, nós vamos ver as últimas palavras do rei Davi em forma de um poema. E estes dois poemas relembram primeiro os poderosos atos de Deus em favor de Davi e por meio de Davi, depois da promessa que Deus fez a ele, associada à aliança de um trono eterno, um trono sem fim. E tanto um quanto o outro atribuem do começo ao fim a glória a Deus. Se Davi é a lâmpada de Israel, como diz no capítulo 21, versículo 17, é Deus quem na verdade é a lâmpada de Davi, como diz no capítulo 2, versículo 29. Aí no capítulo 23, do 15 ao 39, nós vemos mais um relato a respeito dos valentes de Davi. E por último, para encerrar o segundo livro de Samuel, nós vemos a história de quando Davi ordena que se levantassem novamente os números de guerreiros em Israel. É a história, na verdade, de quando Davi olha para fora dos limites de Israel e deseja mais do que o Senhor o entregou. Além de que o Senhor havia dado descanso à terra contra os inimigos, não havia motivo algum para querer saber o tamanho do exército, a não ser que Davi quisesse expandir o reino de Israel. No capítulo 24, versículo 3, Joabe ainda questiona Davi. Ele diz que o Senhor, teu Deus, multiplique Israel 100 vezes mais.
e que o rei, meu senhor, veja tudo isso acontecer. Mas me diz uma coisa, por que o rei teria prazer em fazer uma coisa dessa agora? Davi não estava nem aí com a opinião de Joabe, vai e faz. Depois de 9 meses e 20 dias eles voltam da contagem. E eles contaram todos os homens capazes de portar uma espada e ir para a guerra. E totalizaram 800.000 homens de guerra em Israel e mais 500.000 homens em Judá. Fazendo a conta para você, são 1.300.000 soldados. 1.300.000 soldados. Mais ou menos o mesmo número de pessoas que saíram do Egito em Êxodo. Esse é o tamanho do exército que Davi teria se ele quisesse ir para a guerra novamente. Mas assim que Davi ouviu os números, ele se arrependeu, se sentiu mal e foi clamar ao Senhor: Senhor, pequei contra ti. O profeta Gade então vem para Davi e diz: Davi, você tem 3 opções que o Senhor está te dando agora. O final da história, você decide. Você prefere 7 anos de fome na tua terra? Opção 2, 3 meses de fuga dos teus inimigos? Ou opção 3, 3 dias de praga na tua terra? Ligue agora 0800, brincadeira. Davi responde: ai meu Deus, eu estou angustiado, mas que de maneira alguma nós caiamos na mão dos homens, porque se nós caímos na mão dos homens, nós estamos lascados, mas muitas são as suas misericórdias, Senhor. Eu prefiro cair nas mãos de Deus do que nas mãos dos homens. O Senhor então envia praga sobre Israel e em 3 dias 70.000 pessoas morreram. Quando então o anjo já estava sobre Jerusalém para destruir a cidade, Deus manda o anjo parar e ele fica parado sobre a eira de Araúna. Davi corre para lá, Araúna tenta dar o lugar de graça para ele, tenta já entregar os sacrifícios. Davi fala: de maneira alguma eu não posso oferecer nada ao Senhor que não me custe nada. Compra a eira, compra os animais, constrói um altar, oferece sacrifício ao Senhor e a praga imediatamente acaba. Esse lugar, a eira de Araúna, onde Davi sacrificou ao Senhor e a praga parou, é o mesmo local onde mais tarde no futuro o templo do Senhor vai ser construído. E é essa história que abre o caminho para 1º e 2º Reis. Com o livro de Samuel, então, a história de Deus avança para a monarquia, em especial por meio da história de Davi, um homem de muita fé, porém também com fraquezas. E a aliança entre Deus e este homem Davi é a base para o messianismo judaico, que é finalmente realizado no mais sublime dos filhos de Davi, Jesus de Nazaré, aquele citado por Davi em Salmo 110, onde ele diz que o Senhor disse a meu Senhor. E é assim que nós fechamos o 2º livro de Samuel, e nós nos vemos na próxima aula, se Deus quiser. Fique com Deus.